Oi, pessoal. Aqui é Margarete Camilo, do canal Viva Poderosamente. E hoje eu estou publicando o segundo vídeo daquele quadro de ajuda mútua com a Tainá Egdorne. Na verdade, eu já tinha publicado na semana passada um vídeo que a gente tinha gravado, mas quando eu publiquei, ela viu algumas coisas que ela tinha falado e que ela achou que não estavam corretas. E aí ela pediu para que para que eu tirasse aquele do ar e gravássemos novamente. Então assim foi feito. Aí hoje eu estou publicando o novo vídeo gravado e quem assistiu aquele assistir esse novamente, tá bom? Porque esse está diferente, porque como a gente grava ao vivo, não tem roteiro, não tem texto, então os assuntos acabam sendo diferentes, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Já de antemão agradeço a audiência de vocês, a atenção, agradeço por vocês assistirem e fiquem com o vídeo, tá bom? E não se esqueçam também, é claro, de curtirem e compartilharem, ok? Um beijo e fiquem com o vídeo. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Dependendo do horário de quem estiver assistindo. E esse é o nosso segundo episódio do quadro que eu me propus a fazer para ajudar as pessoas, né, a divulgar os seus trabalhos. E hoje eu vou falar com a Tainá. Tainá Egdorne, ou Regdorne, até hoje eu não entendi ainda, tá, Tainá? Depois você confirma se é Egdorne ou Regdorne. Mas a Tainá trabalha com licitações e nós vamos conversar um pouquinho. Agora eu vou passar para que ela se apresente um pouco, para que converse um pouco com vocês. Pode falar. Então, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Tainá Egdorne, né? Eu tenho 25 anos. Egdorne, então, é Isso, é Egdorne. Egdorne. Ah, tá bom. Todo mundo erra, mas é Ah, normal, eu tá estou certo. acostumada. Uhum. Eu tenho 25 anos, eu sou daqui do Rio de Janeiro, da região dos Lagos, né? E eu atualmente estou trabalhando com licitações, eu já comecei há mais de um ano, né? E estou trabalhando com licitações eletrônicas para órgãos federais, estaduais ou municipais, né? E eu tô nessa aí e também eu é, faço curso para pessoas que queiram se capacitar como licitante para prestar assessoria também para as empresas. Tá certo. Então, a gente vai conversar um pouquinho, e aí mais para frente você fala um pouco mais e a gente conversa mais especificamente como é o seu trabalho, como funciona e como as pessoas podem participar, quem tiver interessado entrando em contato com você, tá bom? E você também vai deixar os seus contatos. Agora, como essa página, né, esse canal do YouTube, a gente fala sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal, física quântica e coisas do gênero, e espiritualidade, eu gostaria que você conversasse um pouquinho, Tainá, e falasse qual é a sua experiência, ou o seu contato, ou o seu conhecimento com relação à lei da atração. Se você já conhece há muito tempo, se você conhece há pouco tempo, se você já. A gente, como eu estava falando antes, não é praticar a lei da atração, é vivenciar a lei da atração. Né? Se você já tem experiências com a vivência da lei da atração. Aí fala um pouquinho pra gente. Então, eu antigamente eu não imaginava que tinha essa lei da atração, né? E quem me apresentou a lei da atração foi minha mãe, que ela começou a assistir muito no YouTube, no seu canal até, sobre lei da atração, né? E isso Uhum. mudou a parte na vida dela. E ela viu que eu estava tendo muita dificuldade, porque eu não estava acreditando no que eu estava fazendo. E ela viu que eu estava tendo muita dificuldade e me apresentou a lei da atração, me apresentou o canal da Margarete e outros canais também que falam sobre lei da atração. E eu comecei a pôr em prática, né? Como a Margareth falou, não é pôr em prática, é vivenciar a lei da atração, porque é algo que já está à nossa volta, já existe. E
Quando eu comecei a pôr em prática, eu usei um método que eu vou indo dormir pensando aquilo, tendo a certeza que aquilo vai acontecer. E eu faço isso todas as noites. E acaba acontecendo, né? A Margarete pode até explicar melhor sobre o que é isso. Um dos métodos usados para a lei da atração, de você ter a certeza que aquilo vai acontecer. E quando eu comecei a colocar em prática isso, começou muita coisa na minha vida andar. Na parte de licitações, então, andou poderosamente, graças a Deus. Porque eu fazia, mas pensando, será que é real? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E quando eu comecei a ter mais certeza, convicção e vivenciar a lei da atração na minha vida, eu consegui ver que aquilo não era, vamos dizer assim, um bicho de sete cabeças, como todo mundo pensa, que é uma coisa impossível de se acontecer, entende? E quando eu botei em prática, graças a Deus, tudo começou a caminhar. Ai, que bom. E você tinha comentado que tinha algumas dúvidas que você gostaria de saber um pouco mais. O que exatamente você gostaria de entender melhor sobre a lei da atração? Então, é, mesmo pondo em prática, a gente tem dúvidas, né? Porque ninguém sabe de tudo, ainda mais eu que estou começando agora na lei da atração. E eu queria saber como a gente consegue ter mais certeza e botar cada dia mais em prática a lei da atração e como a gente consegue tirar da nossa cabeça essa voz. Acho que todo mundo ouve uma voz que sempre está negativa dentro da sua cabeça e você tem que lutar contra ela, né, o tempo todo. Você ali querendo a lei da atração e aquela vozinha dizendo que não vai dar certo. Como a gente pode lutar contra isso e botar a lei da atração em prática? Essa é a minha dúvida. Uhum, entendi. Na verdade, você já pratica, né, a lei da atração, como você mesmo disse, e pratica da maneira certa. A lei da atração, como a gente já comentou aqui no começo, ela não é você começar a, a praticar, porque na verdade a lei da atração está ao nosso redor, são leis universais, você acreditando ou não, elas existem. A lei da atração é como a lei da gravidade, a lei da eletricidade, a lei do magnetismo, que são leis que existem, né? Você só tem que aplicar essas leis na sua vida. E muitas pessoas têm dificuldades porque, assim, se você não aproveita isso que o universo tem, que são as leis que regem você, que regem a sua vida, que regem toda a natureza, todo o universo em si. Se você não vive debaixo dessas leis, se você vive a parte dessas leis, você acaba tendo dificuldades no seu dia a dia, na sua vida normal, né? E a gente vê hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade com relacionamentos, têm muita dificuldade na vida financeira, na vida sentimental. Então, as pessoas acabam esquecendo que existem mecanismos naturais e automáticos que fazem você atrair ou repelir aquilo que você deseja. E, por exemplo, a gente chama de lei da atração, que popularizou-se assim, né, como lei da atração, mas o nome é lei da vibração. Porque esse princípio de vibração, na verdade, a gente chama de princípio, né? Um princípio da vibração. Esse princípio diz que tudo vibra. E se você parar um pouquinho para observar, você não precisa nem ter muito conhecimento nas leis para você perceber que o universo ele vive em movimento, né? A Terra, ela vive em movimento e, aliás, todos os planetas giram em torno do Sol, né? E eles acabam sendo, de certa forma, a gente chama, né, atraído por esse magnetismo. Por exemplo, a lei da vibração é algo que funciona em tudo que existe, na verdade. Por exemplo, se você tiver, isso eu até falo no meu livro, se você tiver duas casas geminadas, construídas novinhas, e em uma tiver morador e na outra ninguém nunca morar, mesmo ela sendo nova, com o tempo ela vai se deteriorando, porque está tendo movimento, ela não está sendo habitada, então não está tendo movimento de energia nela. E com o tempo ela vai se deteriorando, ela vai se acabando
sozinha. Você não precisa fazer nada, né? O tempo vai acabando com ela. Da mesma forma somos nós, o nosso corpo. Se você de repente sofre um acidente, se você fica em uma cama, se você fica paralisado e não se movimenta, aquele órgão que está paralisado ele atrofia, né? Você quebra um braço ou você está com um problema em um braço e fica com ele dobrado muito tempo, com o tempo ele atrofia. Ele vai atrofiando, o seu corpo vai se deteriorando aos poucos. Então, essa é uma lei universal. Tudo está em movimento. E esse movimento, né, é feito através de energias. E essas energias, que são medidas através de frequências, né, elas funcionam na lei da atração da seguinte forma. Você coloca, a física explica dessa forma. E quando você coloca o foco, eles fizeram até um experimento com o elétron, com com o átomo em si. Se você bota o foco em qualquer coisa que seja, essa coisa expande, essa coisa aumenta. Então, por exemplo, se você está com um problema e você fica o tempo todo pensando nesse problema, remoendo esse problema, ele vai se tornando cada vez maior na sua vida, porque você está atraindo mais do mesmo. A sua emite ondas, né? E você acaba atraindo mais desse problema. Então, por mais que você tenha o desejo de resolver esse problema, mas se você fica o tempo todo pensando nele e preocupada com ele, você está aumentando cada vez mais esse problema. Então, por exemplo, tem uma parte na Bíblia, eu sempre cito passagens bíblicas porque, apesar de ser um livro que tem algumas interferências humanas, em algumas partes, o princípio da Bíblia é muito importante, é um ensinamento muito importante e nos traz muito conhecimento. Então, tem uma parte lá na Bíblia que fala assim, não resistir ao mal, né? Uma coisa assim. Eu não me lembro agora a passagem certa. E por que que algumas pessoas não entendem isso, né? Você não pode resistir ao mal. A pessoa entende resistência como criar uma barreira para separar você daquilo que você quer distância, né? Mas a palavra resistir lá, o significado é o seguinte, quando você, na física, quando você bota uma força em qualquer coisa, tem uma força contrária que, na mesma intensidade, que empurra. Então, quando você empurra, por exemplo, uma parede, tem uma mesma força, na mesma intensidade, empurrando de volta. Então, quando você resiste a alguma coisa, quando você resiste ao mal, quanto mais você resiste, mais aquela força volta para você. Isso está na física, isso está na nossa vida, em geral, né? Então, por exemplo, você está com o mal e você fica resistindo ele o tempo todo. Não, eu quero distância, quero distância. Você está botando foco nele. Você está pensando nele. Então, quando você para de botar foco em alguma coisa, ou na experiência mesmo que teve da física, você para de botar foco, o elétron, ele decai, ele não permanece. Quando você fica focando, ele se expande. Então, quando você para de resistir a um problema, se você quer resolver um problema, ou uma situação difícil, tira o foco dela, coloca o foco em outra coisa, e aí você acaba resolvendo. Então, por exemplo, essa técnica que você usou, né, e que eu até expliquei da outra vez que nós conversamos, quando você vai dormir e o seu último pensamento é naquilo que você quer alcançar, naquilo que você quer trazer, né, para sua existência, você acaba dormindo, esse sendo o seu último pensamento, você vai dormir com ele e você fica no seu inconsciente a noite inteira trabalhando em cima disso, dessa situação. Então você está botando foco, você está expandindo aquilo que você quer, você está trazendo para si. Então, você acaba criando, né, co-criando, que é como a gente costuma dizer, porque nós não criamos nada, tudo já foi criado, né, pelo Criador, pelo poder maior, e nós só trazemos para a nossa existência, nós co-criamos para a nossa existência aquilo que já existe. Então, você focando isso à noite, sendo o seu último sentimento, seu último desejo, você acaba trazendo isso para si, né, fazendo com que isso se materialize. Então, por isso a gente usa essa técnica à noite. E você acordando também, com esse pensamento, você acaba
como que eu vou dizer? Você passa o dia com esse pensamento, ao invés de ser um pensamento de derrota. Ao contrário de quando você vai dormir pensando no problema, pensando na situação, ou com medo que a situação não dê certo. Quando você dorme ou teme alguma situação, falar, "Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir?" Você está aumentando aquilo. Você está passando esse sentimento, que é o sentimento verdadeiro seu, que é medo. Então, você está passando esse sentimento para aquilo que você gostaria de cocriar. E a gente cria através do sentimento, porque é o sentimento que faz com que a gente transmita, né, a linguagem do que a gente deseja para o universo. Como eu disse, né, em palavras que o universo lê aquilo que a gente quer, né? Ele não entende português, inglês, japonês. Ele entende energia, frequência e vibração. Então, quando você está com um sentimento de preocupação, é essa vibração que você está passando. Quando você está com um sentimento de certeza, de confiança, é essa vibração que você está passando. E a gente atrai, na lei da vibração, semelhante atrai semelhante. Então, se você vibra coisa boa, você atrai coisa boa. Se você vibra, você atrai medo. Se você vibra incerteza, você atrai incerteza. Então, é dessa forma que funciona. E a dificuldade que a maioria tem em fazer com que a lei da atração funcione na sua vida é exatamente isso. Às vezes é falta de conhecimento, de alinhamento, né, para que ela possa alinhar o desejo dela, o sentimento dela com aquilo que ela quer, e por isso ela acaba não conseguindo. E mesmo quando ela tem conhecimento da lei, às vezes ela não tem força suficiente para alinhar o sentimento dela com o desejo que ela tem. Como eu até expliquei no outro vídeo, você acaba usando a ressonância. Por exemplo, quando você vai fazer um exame de ressonância magnética, muito conhecido, eles ligam um aparelhinho na gente, aquele aparelho emite uma frequência invisível, mas que faz as suas moléculas se mexerem, é assim que funciona, as suas moléculas se mexem, e conforme ela se movimenta, o outro aparelho, computador, não sei, consegue ler a sua movimentação. A movimentação do seu corpo, as ondas que o seu corpo está emitindo. Por isso, você consegue fazer a ressonância magnética. E na nossa vida é a mesma coisa. Quando você está vibrando, existem ondas que são invisíveis, mas que existem, assim como essas ondas que está captando agora a sua imagem e a sua voz e me passando, são ondas que estão aqui no ar, mas a gente não consegue enxergar. Quando você está vibrando em um sentimento, você está emitindo uma frequência, e quando você quer alguma coisa, se o que você deseja não estiver na mesma frequência para vibrar em ressonância com o seu sentimento, então você acaba não conseguindo colapsar, como a gente costuma falar, aquilo que você deseja. Então, é dessa forma que funciona. Agora eu vou passar um pouquinho para você. O foco é o seu trabalho, então a gente vai falar sobre o seu trabalho. Então, em relação ao meu trabalho, como eu falei, eu trabalho de duas formas. Eu trabalho com assessoria para as empresas, presto assessoria para poder a empresa participar de licitações eletrônicas. O que eu faço à empresa? Eu habilito a empresa nos portais do governo para ela poder participar. Faço o resumo de todos os editais que são de natureza de produtos que a empresa fornece, os serviços que a empresa fornece. Pego todos esses editais que são relacionados a serviços e produtos, faço um resumo, passo para a gerência da empresa. A empresa vendo que quer participar, ela está apta para participar, eu vou e participo da disputa para a empresa. Eles me passam um orçamento, eu participo da disputa, né? Eu faço toda a parte de habilitação, resumo e relatório no final do pregão, né? E aí cobro uma você que porcentagem pequena se obtiver êxito no pregão. fez. Se não Tá, obtiver, eu não cobro nada pela assessoria. tá. Mas agora eu vou te fazer umas perguntas. Quem participa do pregão é você ou o cliente? Não.
Eu participo em nome da empresa. Ah, entendi. Entendeu? Você que prepara toda a documentação e faz todo o serviço. Isso. Preparo toda a Entra documentação. fornecendo material. Exato. Uhum, Eu participo da licitação, uhum, preparo a documentação, preparo o resumo do edital para a empresa ver se quer participar. Ela uhum, querendo participar, eu entro na disputa, obtendo êxito na disputa e a empresa fornece. uhum. E aí você está falando empresa, mas para pessoa física também pode ser só jurídica, como que funciona? Então, para assessoria em licitação tem que ser para pessoa jurídica, mas para pessoa física que tiver interesse em participar desse mercado, eu tenho um curso super prático para capacitação para a pessoa virar licitante, como eu, que pode trabalhar como assessoria, como eu faço, ou por meio próprio, por investimento próprio, a pessoa pode trabalhar, sendo uma pessoa física. Uhum. Mas então a pessoa física ela não pode participar de licitações como pessoa física, só como pessoa jurídica. Exato. Se Hum. ela quiser participar, ela tem que ter pelo menos um meio para poder participar. Ah, tá. Mas aí sendo MEI também pode, sendo MEI pode. ah, tá. MEI pode E participar. só empresa grande ou limitado, alguma coisa assim. Mas MEI pode. Não, não. Qualquer empresa, seja MEI, ME, EPP, todas elas podem participar. Hum, O curso que eu estou fornecendo é um curso prático e rápido da pessoa conseguir entrar nesse ah, mercado como licitante, entende? tá, Ele entendi. é super prático e rápido. Esse curso, ele é aulas online ou é assim, videoaula, igual a gente está fazendo aqui? Vídeo aula, como a gente está fazendo aqui. A gente Hum, marca o horário e eu passo todo o conteúdo para a pessoa. ah, tá. Então é pessoal, é direto, não é Exato. curso que a pessoa tem acesso. É uma Não, comunidade, por enquanto não. é uma consultoria. Em relação à assessoria, qualquer tipo de empresa pode participar de qualquer Uhum, produto, qualquer serviço. O governo ele está comprando todo tipo de serviço, todo tipo de produto. Caso a uhum. pessoa tenha interesse, ela pode participar. Ah, tá certo. Tem mais alguma coisa que você acha importante, assim, que você gostaria de falar? Não, só isso mesmo. Claro, O né? tipo de serviço É. que eu estou Então, prestando. e ficou alguma dúvida com relação à lei da atração que você disse que tinha? Alguma coisa que você queira perguntar sobre isso? Você pode ficar à vontade também perguntar. Se na hora que eu Em estava relação à lei da com atração, alguma você dúvida. falou muita coisa que eu, no meu dia a dia, eu faço e eu achava que nem era considerada lei da atração, né? Uhum, Tipo, eu até falo que eu tenho uma irmã de 9 anos, né? Ela sente muito medo. E aí uhum, eu falo para ela, você não pode sentir medo porque você atrai isso. É como você é, falou, uma vibração negativa, vamos dizer uhum, assim, você atrai vibração negativa para você. mas é Aí quando eu comecei a falar isso para ela, ela foi parou um pouco de sentir medo, né? Diminuiu verdade. bastante. Uhum. É porque, na verdade, o medo paralisa a gente, né? São vibrações baixas que te deixam mesmo paralisado. Por exemplo, para você fazer a lei da atração funcionar mais rápido, quanto mais energias altas, elevadas, quanto mais você tiver esse tipo de vibração, né, que a gente chama assim, mais fácil é para você trazer aquilo que você deseja, para você concretizar aquilo que você deseja. Porque eu acho que na outra gravação nossa eu até expliquei isso, né? Que assim o nosso corpo é aquele que está em conexão com a Terra e tem o visível, o mundo espiritual, e é a nossa mente que liga o nosso corpo com esse mundo espiritual, né, através dos nossos pensamentos. Então, quanto mais pensamentos elevados você tiver, mais próximo da sua vida espiritual você está. E quanto mais pensamentos negativos você tiver, mais próximo da matéria você está. Então, é assim que funciona. Por isso que a gente fala, né, que a gente trabalha com espiritualidade ao invés de religião, porque a espiritualidade é isso. Quanto mais você tem sentimento elevado, mais espiritual você está. Né? Não é nada místico como algumas pessoas pensam.
é apenas uma expressão que a gente costuma usar, né? Entendi. E todo mundo, eu sempre falo, às vezes a pessoa fala, eu não consigo fazer a lei da atração trabalhar em meu favor, eu não consigo cocriar nada. Só que eu falo que todo mundo cria, mesmo inconscientemente. A vida que nós estamos tendo hoje, fomos nós que criamos através daquilo que nós sentimos no passado. Então, amanhã, por exemplo, o seu futuro vai depender daquilo que você está sentindo hoje. Então, o que você tem, o de mais importante é o seu agora. Quanto melhor você estiver no seu momento presente, melhor será o seu futuro. Então, Entendi. resumindo, é isso, é viver o agora. Entendi. Assim fica bem mais claro poder entender a lei da atração. Uhum, de maneira simples. Agora, eu gostaria que você deixasse seus contatos, Tainá. Você falasse, Então, depois eu vou escrever também. tá bom. Então, para poder entrar em contato comigo, tem pelo Instagram, né? Vou botar lá no Instagram, Taed Soluções. Pode me chamar lá que eu vou atender com o maior carinho. E também tem o meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato comigo, é DDD 22 97 401 3266. E lembrando que a gente consegue atender qualquer empresa de qualquer lugar do país, tá? A gente consegue atender por reuniões pelo Zoom também. Fica super prático para poder a gente conversar. Ah, isso que eu ia te perguntar aquela hora e eu acabei esquecendo. Por exemplo, uma pessoa lá de Minas, tem uma empresa lá em Minas e quer participar de alguma licitação. Então, a gente participa de órgãos federais, estaduais e municipais. Depende do dono da empresa. Tá, e Tem aí dono da de empresa que Minas só ele vai quer... participar para lá, para o estado dele. Exato, Isso. isso. Aí mesmo você estando no Rio, você prepara tudo e vai participar do pregão lá no estado dele. Então, como é pregão eletrônico, eu não Ah, apresento tá. pregão eletrônico, Entendi. eu participo daqui do Rio mesmo, de licitações lá de Minas Gerais. Ah, Entende? desculpa, é que aqui é esperta, né? Entende tudo de pregão. Não, Por tudo isso. bem, tranquilo. Aí Entendi, é a online. gente, Aham. isso, a gente habilita tudo online. A empresa me passa as documentações, eu faço toda a habilitação em todos os Hum, portais necessários uhum. e eu participo daqui mesmo, entendeu? Do Rio de Entendi. Janeiro, tudo online. Tá certo. Agora entendi. É que eu tinha ficado na dúvida. Agora entendi. Ah, sim. Então tá bom. Então, Tainá, a gente teve uma conversa rápida, né? Mas eu acho que vai dar para o pessoal entender bem o seu trabalho, né? Ficou bem claro. E aí, quem tiver interessado, entre em contato com a Tainá, que vai estar aqui embaixo todos os contatos dela, tá bom? Manda mensagem para mim falando que viu o meu trabalho aqui no vídeo no YouTube da Margarete. Ai, que bom, né? Aí menciona meu nome, que assim eu vou ficar feliz de saber que está tendo resultado esse trabalho, tá certo? Isso aí. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Muito obrigada por assistir até o final, viu?